Dando início à conferência, para abordar o tema de abertura, Institutos Federais, Inclusão, Democratização e Integração como eixos estruturantes para a formação dos professores que o Brasil contemporâneo precisa. Apresentamos a professora Carla Comerlato Jardim, do Instituto Federal Farroupilha, tendo como mediador o professor Sidney Cruz Sobrinho, do Instituto Federal Farroupilha. A professora Carla Comerlato Jardim é doutoranda no programa de pós-graduação em zootecnia na Universidade Federal de Pelotas, mestre em educação agrícola pelo programa de pós-graduação em educação agrícola da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Possui graduação em medicina veterinária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em formação de professores para disciplinas especializadas do ensino de segundo grau. Formação pedagógica pela Fundação Educacional de Alegrete, foi diretora-geral do Campus Alegrete e atualmente reitora do Instituto Federal Farroupilha. Apresentamos o mediador, professor Sidney Cruz Sobrinho, mestre em filosofia, especialização em direitos humanos, graduação em direito e filosofia, aperfeiçoamento profissional em direito educacional. Atualmente é pró-reitor de ensino no Instituto Federal Farroupilha e coordenador nacional do Fórum de Dirigentes do Ensino de Rede de Educação Profissional, Técnica e Tecnológica. Convidamos a professora Carla Comerlato Jardim para dar início à sua palestra. Só fazendo uns pequenos ajustes na tecnologia para... enquanto eles organizam, fica mais fácil a visualização. Já muito bem apresentada a nossa reitora, que dispensa maiores apresentações. Devo agradecer, professora Carla, seu atendimento em nos contemplar com essa fala de abertura, essa conferência inicial, porque justamente por ser esse um evento institucional, nada melhor que a senhora para nos indicar o cenário nacional dos institutos federais e do Instituto Federal dentro da educação brasileira contemporânea e a dimensão da formação de professores, da educação de jovens adultos, da inclusão, dos programas educacionais e tudo aquilo que envolve a instituição de ensino voltada para a formação técnica e tecnológica. Como todos nós sabemos, o modelo dos institutos federais, criado pela Lei 11.892, ele é o único modelo no mundo que engloba na mesma instituição, literalmente, a possibilidade de trabalhar com todos os níveis, todas as formas e todas as modalidades de ensino. Isso significa que nós podemos trabalhar desde a formação básica inicial até o pós-doutorado. Por outro lado, embora isso seja bom, nos coloca numa situação de imenso desafio, porque precisamos trabalhar com toda essa diversidade e essa complexidade. Então, fazer essa discussão e tomar esse cenário é essencial. Nós faremos, a professora Carla fará a sua fala inicial e, ao final, abriremos para os questionamentos. Os questionamentos se darão de forma escrita para um dos colaboradores que estarão disponíveis ao longo do auditório. Também para quem nos acompanha pela Web TV, poderá fazer o questionamento pelo talk da Web TV no site do Instituto e as perguntas serão trazidas para a discussão. Então, de imediato, eu passo a palavra para a professora Carla. Boa noite, então, mais uma vez. Eu vou iniciar
agradecendo a organização do evento pela oportunidade de poder estar em contato, né, com um número muito significativo de pessoas que compõem a nossa comunidade acadêmica. Eu sempre digo que a nossa estrutura multicamp ela é incrível do ponto de vista de capilaridade, de se chegar até a sociedade brasileira, né? Pois nos coloca em lugares muito distintos, mas, ao mesmo tempo, essa estrutura multicamp, que nos aproxima da sociedade brasileira, ela nos distancia enquanto partes da mesma instituição. Então, é sempre muito bom poder contar com um momento como este para conversar um pouco com a comunidade acadêmica. Eu quero dizer a vocês viram o currículo, né? O pessoal tem mania de puxar aquele resumo do Lattes da gente ali quando vão apresentar, né? E aí alguém fica se perguntando, puxa vida, o seminário tem como temática central desafios atuais na formação de professores, consolidando o espaço de estudos no IFE Farroupilha. E, na verdade, se a gente olha o meu currículo, a minha formação inicial e a minha trajetória acadêmica, ela não é propriamente de um pesquisador em educação, né? Não, eu não sou uma pesquisadora em educação. Tenho uma formação inicial na área da produção animal, mas, a partir do momento que, em 1992, eu fiz o primeiro concurso público, em 91, eu fiz o primeiro concurso público para as, então, escolas técnicas, agrotécnicas e cefetes que houve no Brasil, após a Constituição de 88, e assumi a condição de docente. Eu me constituí como professora, eu sou licenciada em zootecnia também, e o meu mestrado, ele, apesar de ser também na área da produção animal, mas ele articula, a pesquisa como um princípio educativo exatamente no ensino da produção animal. E o fato de ter percorrido uma jornada bem significativa até agora, são mais de 20 anos em sala de aula e atuando na instituição de ensino, faz com que a gente consiga ter um olhar e algumas concepções que talvez possam contribuir nesse momento. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para vocês que falar para esse seleto grupo, onde estão praticamente todos os nossos diretores de ensino, os nossos coordenadores de ensino, os coordenadores de curso, as equipes pedagógicas, os servidores, docentes, técnicos administrativos, os nossos estudantes, inclusive acadêmicos das nossas licenciaturas, isso caracteriza vocês como um seletíssimo grupo de pessoas, e poder falar para vocês é um privilégio, que eu agradeço ao Sidney e a toda a equipe da Pró-Reitoria, mas, ao mesmo tempo, se constitui num grande desafio. E se constitui num desafio maior ainda e mais inesperado, porque me obrigaram a falar sentada de cima do palco. Eu não sou acostumada a fazer isso, eu queria descer e conversar aí de baixo, um pouco mais próximo de vocês, mas isso inviabilizaria o trabalho do Adriano e do Fabrício, que são a nossa equipe da TV Web, e, evidentemente, comprometeria a qualidade da transmissão para os nossos colegas que estão lá no campus. Então, com certeza, eu não estou tão à vontade quanto gostaria, mas vou tentar ir conversando dentro daquilo que a gente se propôs. Tem que mirar para lá, está lá o equipamento. Tá toda a logística muda, Então, aí, só para começar, toda vez que eu faço uma fala, a minha tela de abertura é essa aqui, é mostrar quem somos nós, o Instituto Federal Farroupilha, uma instituição que geograficamente ocupa toda a região central, noroeste e oeste do Rio Grande do Sul, nossos 11 campos, nossos quase 40 polos de educação à distância, nossos centros de referência, que já são mais do que esses que aqui constam, faz com que hoje nós sejamos uma instituição com quase 1.500 servidores e que oferece oportunidades educacionais qualificadas para mais de 15 mil
gaúchos e gaúchas, né, do nosso território de atuação. E aí, quando o Sidney, né, pediu que eu pensasse alguma coisa para conversar nesse momento de abertura, eu propus esse título enorme, né, mas eu pensei em algumas questões que são, do meu ponto de vista, fundamentais e essenciais quando a gente pensa na formação de professores, né? Então, a gente pensou em conversar um pouquinho o papel dos institutos federais, e especialmente do nosso Instituto Federal Farroupilha, através de 3 elementos estruturantes, que são a inclusão, a democratização e a integração, como eixos estruturantes para a formação dos professores que o Brasil contemporâneo precisa, né? E essa parte final talvez possa parecer estranho, mas, na verdade, eu vou tentar, ao longo da fala, além de caracterizar como os institutos federais e o nosso instituto atuam nesses 3 eixos, que Brasil contemporâneo é esse e que professor esse Brasil contemporâneo pede, né, que professor a nossa sociedade contemporânea exige que sejamos. Evidentemente, antes de falar em inclusão, em democratização e em integração, eu vou fazer uma pequena abordagem, né, da educação, que é o eixo central, e como vocês viram no meu currículo, eu já falei que eu não sou uma pesquisadora em educação, mas também não sou uma pessoa muito modesta, eu me socorro, né, de um pequeno pesquisador, um educador pouco conhecido no nosso país, né, e que, inclusive, o nosso país comete uma injustiça tremenda, né? A gente sai do Brasil, vai a qualquer país do mundo, e quando a gente diz que é brasileiro, se tu está falando com pessoas da área da educação, uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam é sobre Paulo Freire, sobre método Paulo Freire, sobre produção de Paulo Freire. E aqui no Brasil a gente ainda paga o mico de ver fotografia de mobilização de profissionais de educação com uma faixa dizendo não queremos mais Paulo Freire nas escolas, né? Então, mas eu honestamente não posso pensar em nenhuma outra inspiração melhor para falar um pouquinho de educação com os meus colegas e com os alunos do Instituto do que o nosso pai da educação brasileira, patrono da educação brasileira, Paulo Freire. E aí eu me valho, né, daquela eterna Bíblia do professor, que é a Pedagogia da Autonomia, um livrinho muito pequeno, mas com um conteúdo enorme, universal e eterno, para trazer, né, alguns pressupostos desse professor contemporâneo que a gente entende necessário para a sociedade brasileira. O primeiro deles é que ensinar é um ato político e ético. Ele dizia que ele não conseguia ser um observador acinzentado da realidade, né? E a gente se pergunta se, na verdade, a gente também se enxerga dessa maneira. A gente ainda consegue se indignar com o sofrimento do nosso aluno? A gente ainda consegue se indignar quando vê as injustiças? E a gente consegue se posicionar e assumir de forma política qual é a nossa posição quando vemos a injustiça, quando vemos o sofrimento dos nossos alunos e dos nossos colegas? Ensinar não é transferir conhecimento, né? Isso é básico. E esse pressuposto, ele nos tira, enquanto professores tradicionais, do centro do processo. Porque ele diz que o nosso papel é criar possibilidades para a produção e para a construção do conhecimento. E isso, quando a gente pensa na pedagogia tradicional, isso causa desconforto, isso incomoda. Porque nos tira do lugar de detentor do saber e nos coloca como um mediador entre o aprendente e o saber historicamente construído pela humanidade. Terceiro pressuposto que eu me apropriei da pedagogia da autonomia,
que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, sem a qual teoria vira blá, 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 e o que tem de blá, blableiros na educação é impressionante, que são excelentes teóricos, mas que não transformam a sua teoria em nenhuma ação prática em benefício dos estudantes. E, ao contrário também, né, aquelas pessoas que só atuam na prática sem a reflexão teórica que ele diz que caracteriza o ativismo. E ainda que ensinar é um ato coletivo, e esse pressuposto é fantástico, porque ele desconstrói qualquer ideia de que a gente pode ensinar sozinho. Na verdade, se o ensinar é um ato coletivo, ele pressupõe que a gente ensina alguma coisa e para alguém. Ainda falando sobre esses pressupostos que eu busquei em Paulo Freire, a questão de que ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, ou seja, a educação ela é vista como uma forma de intervenção no mundo. E a gente se pergunta, a gente faz isso mesmo? Ou no nosso dia a dia, na sala de aula, quando a gente propõe um projeto de pesquisa para o edital do Instituto, ou quando a gente propõe um projeto de extensão para o edital do PIECS, ou um projeto de ensino, ou de desenvolvimento institucional, a gente fica só fazendo aquilo que sempre foi feito. E a mudança, ela muitas vezes passa a ser um elemento, inclusive, indesejado, porque nos tira da zona de conforto. E, por fim, eu resgato a questão de que ensinar é um ato político. E se ensinar é um ato político, isso exige do professor formação política. E eu tenho dito, quando a gente conversa, dentro das nossas ações de planejar, de pensar, né, algumas questões para o nosso instituto, que eu penso que a formação política dos nossos servidores e dos nossos estudantes, evidentemente, ela é tão ou mais importante do que a formação específica. Porque a formação específica, se nós ensinarmos as pessoas a buscar o conhecimento, a formação específica a gente obtém hoje em bibliotecas, em internet, em inúmeros espaços que nós temos disponível para nos qualificarmos. Porém, a formação política não é algo que se aprenda lendo um livro ou acessando uma página do Google. E, por isso, que eu vou pedir agora que a gente, durante 5 minutinhos, a gente escute um vídeo que é exatamente uma fala de um professor, que nem nós, um professor da Universidade Estadual de Londrina, que transformou a pedagogia da autonomia numa série de pequenos vídeos, e a gente vai passar agora, então, um videozinho que fala sobre toda educação é política, que é um dos capítulos da pedagogia da autonomia. Aí eu vou precisar que tu coloque para mim. Então, faz uma coisa, ó, como eu sabia que podia dar... Eu assisti umas 10 vezes isso para ter certeza que ia funcionar. Fecha, minimiza o PowerPoint e na área de trabalho do computador tu vai ver o videozinho ali. Isso. Plano B.
corre ali. Não se avisou. Isso. Obrigada. Tá. Tá tapando lá, ó. Tira isso pra frente. Ali, ó. Aí em cima tem o vídeo também. Aí. Agora vai. Que a educação tem que ser política. Ele simplesmente constatou que não há neutralidade na educação e que toda prática de ensino, mas principalmente aquela que se diz neutra, é necessariamente carregada de ideologia. A questão dos condicionamentos ideológicos na educação é tema de um subcapítulo próprio. Mas esse e o próximo vídeo vão falar sobre como a gente pode começar a lidar com isso. Dá para levantar um pouquinho o volume? Tá, vamos ajeitar aqui. Este é o momento da escolha do seu microfone. Ganho aqui. Não foi Paulo Freire quem inventou que a educação tem que ser ideológica. Não é ele quem prega que a educação tem que ser política. Ele simplesmente constatou que não há neutralidade na educação e que toda prática de ensino, mas principalmente aquela que se diz neutra, é necessariamente carregada. Não, assim não tem condição. É que não capta o teu USB, não capta nesse... É por isso que eu te perguntei. Mas como é que a minha voz fica bem alta e a dele não? Ei, som. Ó, isso aí. Não foi Paulo Freire quem... Não foi Paulo Freire quem inventou. Não tá subindo. Não foi Paulo Freire quem Não tá captando o USB. tem que ser ideológica. Dá? Pode tirar. Prega que a educação tem que ser política. Ele simplesmente constatou que não há neutralidade. Não, tá todo. Não foi Paulo Freire quem inventou que a educação tem que ser ideológica. Não é ele quem prega. É bem na frente, só que ele é muito baixo. Bom, gente, enquanto eles tentam dar um jeito na tecnologia, que teoricamente era para estar tudo redondinho, mas como essas coisas sempre acontecem, eu não sei se vocês conseguiram perceber, agora ele está atrás. O professor André, ele é um professor e pesquisador da área da comunicação, educação, e além dele ter uma boa produção, eu suponho que ele seja, agora não vai nem isso vai aparecer, eu suponho que ele seja um cara legal, porque eu não sei se vocês repararam, atrás dele
ele tem um disco antiquíssimo do Bob Dylan, um disco mais antigo ainda da Rita Lee, do Tempo dos Mutantes, e um disco do Zé Ramalho, quando assim, a grande parte dos presentes não era nem nascido ainda, né? Então, eu suponho que ele também seja uma pessoa legal, partindo do pressuposto de que quem gosta de boa música, normalmente, né, é uma pessoa afinada com o mundo. Vamos ver se vai dar certo agora ali. Espera aí. Ainda bem que é a única fala da noite, não vai atrapalhar quem vem depois. Vocês vão conseguir? Porque senão a gente pula essa parte. Eu não gostaria, porque é bem legal, mas se fosse... Vai dar? Não foi Paulo Freire quem inventou que a educação tem que ser ideológica. Não é ele quem prega que a educação tem que ser política. Ele simplesmente constatou que não há neutralidade na educação e que toda prática de ensino, mas principalmente aquela que se diz neutra, é necessariamente carregada de ideologia. A questão dos condicionamentos ideológicos na educação é tema de um subcapítulo próprio do livro. Mas esse e o próximo vídeo vão falar sobre como a gente pode começar a lidar com isso. Desde o momento da escolha dos conteúdos, da ênfase nisso e não naquilo, mas sobretudo desde o estabelecimento do perfil que a escola deseja para os seus alunos, um perfil que é registrado naquilo que não por acaso se chama projeto político-pedagógico da escola, que toda escola tem, e muitas vezes com uma coisa no papel e outra coisa na prática. O fato é que todo ensino está necessariamente carregado de ideologia. Às vezes de forma explícita, mas na maioria das vezes de forma oculta. Quando a gente pega um conteúdo de qualquer disciplina, é interessante fazer as seguintes perguntas. O que a escola está ensinando? Por quê? Para que fim? Com que objetivo? Qual o sentido em estudar isso, mas não aquilo? Se há tantos conhecimentos no mundo e nem tudo cabe no currículo, quais foram os critérios que fizeram com que isso aparecesse e aquilo não? Quais são os valores incorporados nos livros didáticos? Os alunos são incentivados a fazer o que com os conhecimentos escolares? Ou são incentivados a não fazer nada? Todo projeto político-pedagógico de qualquer escola é permeado por uma visão de mundo e, portanto, por uma escolha política que privilegia um determinado conjunto de saberes que necessariamente expressam um determinado conjunto de crenças e valores. Quando a escola é democrática, os gestores, os professores, os alunos e as suas famílias participam ativamente da redação e da revisão do projeto político-pedagógico. Que formação queremos para os nossos filhos? A comunidade escolar é que decide. Mas quando a gestão da escola é autoritária, esse documento é redigido unicamente pelos chamados especialistas,
que, sob o discurso da neutralidade técnica, acabam impondo seus próprios valores. Por isso é prudente desconfiar de quem prega neutralidade no ensino, porque certamente essa pessoa está apenas tentando esconder a sua posição ideológica a favor de alguma coisa e contra alguma coisa. Ou melhor, a favor de alguns e contra outros. Por isso, mais uma vez, não é Paulo Freire quem defende que a educação tem que ser política. Ele simplesmente observou que toda e qualquer educação está permeada de valores e que o discurso da neutralidade esconde uma escolha política a favor da permanência. É um empenho deliberado para manter um determinado sistema de conhecimento e, por consequência, um determinado sistema social. A opção pela neutralidade é uma escolha política. Constatando que toda educação é política, como é que a gente resolve isso? Em primeiro lugar, a escola e o próprio professor devem ter a consciência de que todo observador constrói a sua visão de mundo a partir de um ponto de vista. O ponto de vista não necessariamente induz o observador ao erro. A questão é que ele não deve se fechar, absolutizar o seu ponto de vista, como se aquela visão parcial ou mesmo pessoal fosse capaz de representar todas as dimensões da vida. E mais importante, ele deve manter o espírito aberto e sempre alerta para a consciência de que, mesmo que convencido do acerto do seu ponto de vista, é preciso tomar o cuidado para verificar se a razão ética está com ele ou não. Paulo Freire, pela sua experiência com a alfabetização de adultos, trabalhando em comunidades rurais e com populações pobres, ele assumiu o ponto de vista dessas pessoas. Ele não se anuncia como um educador neutro e imparcial. Ele se apresenta em favor de uma educação que insira as pessoas na sociedade como sujeitos da história. E ele faz questão de deixar claro que o seu ponto de vista jamais permite qualquer transgressão aos valores fundamentais ligados à ética universal do ser humano. Estou com os árabes na luta por seus direitos, mas não pude aceitar a malvadez do ato terrorista nas Olimpíadas de Munique. E a solução propriamente pedagógica para essa questão? Como lidar com os condicionamentos ideológicos em sala de aula? É o que veremos no próximo vídeo. Agora um tema para debatermos no fórum. Quais valores estão mais presentes na dinâmica da sua escola? Os estudantes são motivados a fazer o que com a sua formação? Quais discursos ideológicos são mais presentes e de que modo eles influenciam concretamente os alunos? Participe do fórum e não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para convidar os seus amigos ao debate. Não foi Paulo Freire quem inventou que a educação tem que ser ideológica. É um vídeo pequeno, não é ele quem prega que a educação tem que ser política. Um capítulo ele simplesmente constatou livro, que não há neutralidade na educação, né, e que exatamente as indagações e os questionamentos que a gente se faz, e a partir dele, então, eu pretendo que a gente converse um pouco então sobre quais são os documentos do Instituto Federal Farroupilha e do Ministério da Educação e a própria Lei 11.892 que trazem qual é a opção política dos institutos federais e qual é a opção política do Instituto Federal Farroupilha. Né? E eu puxei essa tela do nosso PDI. Claro que devemos ter aqui pessoas que chegaram depois que nós construímos o nosso PDI, mas o Plano de Desenvolvimento Institucional para o quinquênio 2014-2018 do nosso Instituto, ele foi construído à luz da gestão democrática. E, portanto, tudo que nele consta nasceu e foi elaborado e foi proposto a partir da nossa comunidade acadêmica e da participação também da sociedade civil organizada, que se fez presente nas nossas unidades, nos nossos debates, imprimindo nos documentos do Instituto Federal Farroupilha aquela questão que foi posta ali, né? O que nós queremos? Ele fala em filhos porque fala em educação básica, mas o que nós queremos para os nossos estudantes? O que nós pensamos em fazer durante 5 anos e com que opção nós escolhemos para conduzir a trajetória dos estudantes que conosco estiverem durante esse período.
Então, o PPI, o Projeto Pedagógico Institucional, ele é um dos elementos do PDI, e é a partir dele que eu vou resgatar, então, a nossa fala. Quem estava conosco conhece muito bem, né, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. E quem chegou depois, eu espero que também, porque a gente gastou fazendo banners e plaquetas para distribuir nos principais locais estratégicos da instituição, para que todo mundo que passe pela nossa instituição saiba qual é a missão do nosso instituto, né, o que nós somos, e aqui eu grifo o foco na formação integral do cidadão, porque isso é uma escolha política, podia dizer, promover a educação profissional científica e tecnológica pública com foco na formação tecnológica do indivíduo. É uma conotação completamente diferente. A nossa visão, o que a gente pretende ser, né, ao longo deste PDI, quando chegar 2018, nós queremos ser excelência em algumas coisas, mas eu grifo na formação de professores para a educação básica, que é a temática desse evento. E os valores, né, que fundamentam ou que deveriam fundamentar a nossa prática. Então, essa tríade de informações, ela tem que ser o elemento inicial e a base para todas as nossas ações institucionais. E eu pergunto, sempre é assim? Né? E vocês vão ver que, ao longo desse momento que eu estou aqui conversando com vocês, eu vou fazer muito mais perguntas do que dar respostas, né? Mas no sentido de que a gente possa provocar a nossa discussão. E aqui, ainda, sobre o nosso PDI, eu puxei 3 frases que, para mim, elas mostram exatamente qual é a opção política do Instituto, qual é a ideologia que permeia o principal documento institucional. A educação é um espaço para revelar de forma crítica as relações assimétricas da sociedade, os privilégios e discriminações. E aí a gente se pergunta, quando a gente, dentro da sala de aula, trata de forma diferente os nossos alunos, porque uns são muito dedicados, escrevem muito bem porque tiveram acesso a uma boa escola, são estudantes que estão sempre na aula porque eles não têm dificuldade para pagar o transporte, e o outro colega dele que não tem esse mesmo perfil, nós o tratamos de forma diferente. A gente está fazendo a educação que o nosso PDI, o nosso Projeto Pedagógico Institucional, nos orienta a fazer? Uma educação no Instituto Federal Farroupilha. Isso aqui não é conversa da reitora e não é coisa de ministro da Educação. Isso é fala da nossa comunidade acadêmica, que possibilite uma formação ética, política e estética, capaz de combater todas as ações reforçadoras da opressão de uns sobre os outros ou de degradar as relações entre o ser humano e a natureza. Aí a gente vai para dentro da sala de aula e autoritariamente estabelece algumas condições e nos tornamos exatamente o oposto da opção política do nosso PDI. Assumimos a condição de opressores. E, por favor, quando eu falo em autoritarismo, não confundam com autoridade, que isso é inerente ao fazer do professor, e isso qualifica. E, por fim, esta última frase, que me parece que representa exatamente aquilo que nós, que construímos esse PDI, pretendemos. Que o Instituto Farroupilha tenha uma educação que não seja fonte de dominação, mas sim de emancipação. Que zele pelo respeito ao bem comum, pela solidariedade, pela igualdade, responsabilidade, diversidade, liberdade de expressão e sensibilidade. Uma educação que seja estimuladora da criatividade, da ousadia e do respeito à vida. Aí a gente vai fazer matriz curricular, que uns ainda chamam de grade, né, professor Sidney? E a gente fica brigando
por conta da carga horária da nossa disciplina, que eu não vou conseguir vencer os conteúdos da minha ementa. Né? E aí nós fizemos todo esse discurso, e quando a gente vai construir aquilo que na prática vai se transformar na nossa opção política dentro da sala de aula, a gente simplesmente ignora. E quando eu estou falando, eu não estou fazendo acusações, viu? Eu estou nos colocando todos na mesma situação, porque invariavelmente a gente se coloca, né, numa posição do professor tradicional, detentor do conhecimento, que sabe o que o aluno precisa aprender, que sabe qual é a carga horária que é necessária para aquilo, como se fosse possível, em turmas diferentes, com alunos diferentes, dentro da mesma carga horária, a gente desenvolver as mesmas questões, né? E a gente simplesmente ignora que as ações institucionais, elas devem ser balizadas pelos documentos que trazem a nossa opção política, que trazem a ideologia que deve ser responsável pela caminhada da nossa instituição. E aí eu chego nos eixos estruturantes que eu coloquei lá no início como proposta de tema da fala, que são a inclusão, a democratização e a integração. E aí, para cada um deles, eu busquei um conceito, evidentemente, né? Aqui, começando com Paulo Freire, que ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Para mim, isso representa muito bem o conceito de inclusão. E aí a gente volta lá no PDI do Instituto. E o PDI, para quem não teve oportunidade ainda de ler, é só entrar na página que ele está lá, um banner bem grande, né? E ele tem, inclusive, eu não sei como é que chama, Sidney, aquele índice, para quando a gente não quer ler tudo na sequência, a gente clica em cima e ele remete a gente ao capítulo e ao item que a gente tem curiosidade, né? Então, isso simplifica e facilita a nossa leitura. E aí, sobre inclusão, o nosso PDI é riquíssimo. E ele imprime a nossa opção política por incluir. E aí ele traz isso aqui, ó. O IFE Farroupilha priorizará, ou seja, essas são as ações preferenciais da nossa instituição para esse quinquênio. Pessoas com deficiências, gênero e diversidade sexual, inclusão étnica, né, com foco nas ações afirmativas para as populações afrodescendentes e comunidade, não só as ações afirmativas, mas a valorização da diversidade das culturas. A nossa prioridade, a educação de jovens e adultos, né, ao nosso PROEJA, porque, como Sidney falou, nós temos hoje nesse país mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm a educação básica completa e muito menos estão instrumentalizados adequadamente para o exercício de uma atividade profissional, e isso os coloca na periferia do processo de desenvolvimento, e isso os mantém reféns, né, das grandes mídias e das pessoas que têm bons discursos. A nossa opção prioritária pela educação do campo, né? E aqui é algo que sempre mexe muito com a gente, porque eu sou filha de agricultor, eu morei no interior, em propriedade rural, até os 10 anos de idade, e eu tenho uma vergonha horrível dos livros didáticos, né? Pela primeira vez, no ano passado, se produziu um edital no Brasil para a elaboração de livro didático para estudantes do campo. Porque, até então, o mesmo livro que é feito para o estudante da Amazônia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, das cidades, é o livro didático que a gente manda para o estudante da escola do campo, do estudante que mora dentro de um assentamento. E a realidade não tem nexo nenhum para eles, e vocês sabem melhor do que eu o que a falta de nexo influencia num processo de aprendizagem. E a questão, né, da inclusão das pessoas em
situações socioeconômicas vulneráveis, né? E talvez, se a gente for fazer uma análise de todas essas questões, né, essa tenha sido até hoje a questão mais valorizada na nossa instituição, né, porque nós trabalhamos com uma política bem sólida de assistência estudantil, especialmente porque existe uma lei federal, né, que foi criada no governo do presidente Lula, que estabeleceu o PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e que nós conseguimos, na marra, enfiar os institutos, porque, na verdade, foi uma lei feita para as universidades, mas a gente fez uma mobilização e, na última hora, colocamos lá os institutos federais. Então, existe hoje uma política de financiamento para dar manutenção às pessoas que estão em situação socioeconômica vulneráveis, para que elas possam permanecer nas nossas instituições e permanecer com êxito. Então, a questão da inclusão ela está muito forte no nosso PDI. E ela tem que estar muito forte nas nossas aulas, ela tem que estar muito forte na nossa prática, no dia a dia da instituição, na nossa política de acessibilidade arquitetônica, na nossa política de acessibilidade para todas as ações institucionais. E a gente observa que, muitas vezes, parece que isso se torna um problema para nós, né? Quando a gente vê no campus que está sendo investido um recurso numa ação que vai ampliar a acessibilidade, e aí o meu colega vai lá e me diz: puxa vida, faz 2 anos que eu estou pedindo para trocar os computadores da minha sala, mas não conseguem. Agora, para fazer rampa, né, ou para colocar piso tátil, tem. Né? Então, só que isso é o que tem que ser. O nosso instituto tem um capítulo inteiro que trata sobre isso, e eu só puxei algumas das questões, porque diz respeito, né, à temática principal aqui do evento. Quando eu vou falar no eixo 2, que é a democratização, eu puxo esse conceito que quem já me viu falando, eu sempre uso, né, que é do Mário Quintana, que também, como eu digo, eu sou modesta, eu pego só gente ruim para me dar um pouquinho de base conceitual. E o Mário Quintana, que é um dos maiores poetas que o Brasil produziu, e, por coincidência, né, também é de Alegrete, assim como eu, ele conceituou democracia, né, como dar a todos o mesmo ponto de partida. E se a gente pensa nisso, e eu tentei botar aquela fotinho ali, porque aquilo ali é o sonho de consumo, né, que todas as pessoas elas possam ter a mesma oportunidade, porque a partir do momento que todos os brasileiros pudessem ter acesso a uma vaga numa escola de qualidade, que lhe desse formação cidadã e uma formação profissional, a partir desse momento pode caber aquele discurso: ah, não, mas o fulano ele está melhor na vida porque ele é mais esforçado, o fulano, né, ganha mais dinheiro porque ele é uma pessoa mais dedicada. Mas hoje no Brasil essas comparações elas são patéticas, porque a gente não pode comparar os desiguais, né? Nós estamos falando hoje de um universo, como o Sidney falou, não, ele falou em 15, eu sou mais otimista e uso uns números um pouco de fonte diferente. Hoje a gente tem 20 e poucos % dos jovens que conseguem chegar até o ensino superior ou até uma educação profissional de qualidade, né? E aí como é que a gente vai comparar e dizer que as pessoas, não, um é mais esforçado e outro menos, se eles não tiveram as mesmas condições para chegar até aquele lugar? Então, esse conceito do Mário Quintana, eu acho que ele também poderia ser estendido à igualdade, né? E é assim que eu penso a democracia, como um espaço de igualdade para todas as pessoas. E aí, aqui, desconfigurou. Saiu a fonte ali. Aqui a gente tem... são dois conceitos, ou melhor, 2 afirmações do instrumento do MEC, que trata sobre a constituição dos institutos federais, talvez muitos de vocês já leram, e que diz, né, do ponto de vista da democracia, que as instituições educacionais devem aproximar-se da comunidade.
fazendo parte dela e com que ela também participe. Considerando a autonomia institucional e a gestão democrática, nós temos que compreender que os interesses e anseios da comunidade delimitarão as normas de organização das instituições de ensino. E que os institutos federais, eles foram criados para assumir o importante papel de catalisador na transformação da qualidade de vida dos brasileiros, seja por meio da sua inserção, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional, ou pelo domínio e produção de conhecimentos. E aí isso nos traz uma responsabilidade tremenda, né? Que nós assumimos, e nós todos assumimos juntos, porque isso também está posto dentro do nosso PDI. Mas uma instituição ser criada para ter o papel de catalisar a transformação da qualidade de vida dos brasileiros é uma responsabilidade e tanto. E ainda sobre democratização, 4 questões que também estão pensadas no nosso PDI. Eu vou cansar vocês com o PDI, mas foi para isso que eu vim para cá hoje, né? Não foi para trazer teorias educacionais, mas foi para lembrar a toda a nossa comunidade acadêmica o que é que nós queremos para nós e para os nossos alunos, né? E aí nós temos lá como questão centrante de democratização, democratizar o acesso, né? Sonhar com o acesso universal. Eu sonho que um dia não precisaremos mais fazer processos seletivos, que nós seremos uma instituição sem filtro, uma instituição que vai romper com a elitização, porque a partir do momento que a gente faz processo seletivo, vocês sabem, né, que a questão na maioria dos processos eles são meritocráticos, e quando a gente não tem igualdade, a meritocracia ela se transforma em uma ferramenta de elitização. E aqui é importante falar, eu vejo a educação à distância, e tenho dito isso quando converso com o pessoal, que talvez a educação à distância seja hoje a principal ferramenta de democratização da oferta de educação profissional e tecnológica do Instituto Federal Farroupilha. Ainda sobre democratização, assegurar a permanência e o êxito dos indivíduos que têm histórias escolares e de vida diferentes, né? Eu, até hoje, tenho muita dificuldade de entender como é que a gente pode propor metodologias que são massais para uma sala de aula, porque a gente parte do pressuposto de que todo mundo sabe a mesma coisa, teve as mesmas experiências de vida, quando, na verdade, a gente sabe que isso não existe, né? Ou parte-se do pressuposto que todo aluno é tábua rasa, que ele só vai saber alguma coisa a partir do contato comigo, o grande professor, né? Então, esse é um desafio tremendo, e a gente, né, vocês, pessoal da área do ensino especialmente, estão trabalhando muito forte no nosso programa institucional de permanência e êxito, que hoje, depois que a gente já conseguiu conceito institucional 4, vamos conseguir daqui a um mês IGC 4, a permanência e êxito hoje é a prioridade 1 do Instituto Federal Farroupilha, e a gente percebe mesmo nas entrevistas de desligamento, ou nos relatos, né, dos professores, dos próprios estudantes, das nossas equipes multidisciplinares de ST estudantil, que é exatamente nessas questões, nas histórias escolares e nas histórias de vida diferente, que os nossos estudantes nos abandonam porque não encontram na instituição um espaço de respeito às suas histórias diferenciadas. Ainda sobre democratização, a questão da democracia representativa, que o Instituto pratica, né, onde a comunidade acadêmica e a sociedade civil organizada tem assento nos nossos colegiados e conselhos. E aqui eu vou contar para vocês algo que me deixou muito triste, né? A gente criou os colegiados de campus, que são... Isso não está na lei dos institutos, né? A lei dos institutos traz 2 colegiados. O Conselho Superior, e propõe uma composição, e o Colégio de Dirigentes, e propõe a composição. E nós criamos, então,
porque está no nosso PDI, porque foi discutido com a comunidade, os colegiados de campus. Os colegiados de campus, eles são instâncias de assessoramento à direção do campus, né, e tem representatividade de todos os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada. Pois bem, a gente constituiu esses colegiados e agora nós tivemos uma nova eleição para os colegiados de campus. Vocês devem ter participado, ou como candidatos, ou como votantes. E nós tivemos um resultado que é absolutamente contraditório com o que se poderia esperar de uma instituição que tem um PDI como o nosso. Nós tivemos campos onde a participação dos docentes, né, e podem entender isso, sim, como uma crítica, porque eu não consigo conceber, e na minha prática eu também nunca fiz isso, onde nós tivemos participação de 35% dos professores participaram da votação para escolher os seus representantes no principal órgão do seu campus. Né? Nós tivemos campos onde a participação dos estudantes foi baixíssima. Né? E aí a gente fica se perguntando, tá bem, a democracia ela é um princípio constitucional, a LDB assegura isso. Poxa vida, qual é o nosso grau de engajamento com a instituição e com as tomadas de decisão, se na hora que a gente tem o espaço para fazer valer a nossa participação, a gente não participa. E eu tenho dito para o pessoal, eu não aceito crítica de quem não participa. Né? A pessoa, quando ela não participa, ela está abrindo mão de fazer valer o seu entendimento, as suas contribuições. E isso é muito ruim, porque nós somos exemplo para os nossos alunos. Aí, quando eu olhei aquele relatório que a PRDI me mandou com os resultados, eu digo, não é de estranhar. Né? E aí a gente tem que fazer uma fala que é de valorização. O único segmento em que nós tivemos uma participação absolutamente efetiva, em todos os campos, pelo menos 75% dos servidores participaram, foi a categoria dos técnicos administrativos em educação, né, que participaram ativamente na escolha dos seus representantes. Então, a dicotomia entre o que a gente disse que ia fazer no PDI e aquilo que, na prática, a gente está fazendo. E, por fim, né, a questão do uso da pesquisa e da extensão como estratégias pedagógicas para o acesso e produção do conhecimento científico. E isso eu acho que a gente está começando a caminhar bem, né? Porque a pesquisa e a extensão, elas não são locos de feudos, né? Elas são ferramentas pedagógicas, estratégias para que os nossos alunos possam realmente desenvolver as suas potencialidades acadêmicas alinhadas com a posição política que o Instituto tomou. E, por fim, né, o terceiro eixo estruturante, que é a integração, e aqui eu me valido um filósofo indiano, né, que diz que a verdadeira revolução não é a revolução violenta, mas aquela que se realiza pelo cultivo da integração e da inteligência de entes humanos, os quais, pela influência das suas vidas, promoverão gradualmente radicais transformações na sociedade. E os institutos federais, eles passam a se ocupar, então, pela legislação, de forma mais substantiva, de um trabalho intrinsecamente voltado para o desenvolvimento local e regional, mas entendendo que esse desenvolvimento ele se dá com a melhoria do padrão de vida da população na região que a gente atua. E ainda sobre integração, né, a nossa lei de criação, a 11.892, né, que traz, entre tantas finalidades e características que foram dadas aos institutos federais, a questão do desenvolvimento de uma educação como processo educativo e investigativo para geração e adaptação de soluções técnicas alinhadas às demandas e peculiaridades regionais, orientar a oferta para a consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e de emancipação na perspectiva do desenvolvimento local e regional. Essa questão da integração,
eu considero, talvez, uma das questões onde os nossos institutos, e o nosso instituto, efetivamente pode fazer a diferença. Porque o conceito de desenvolvimento que foi dado aos institutos federais por força da lei, ele é um desenvolvimento que se dá a partir das bases, né? E que, às vezes, algumas pessoas que têm uma vivência muito focada, por exemplo, na academia, que pensam que uma pesquisa só tem valia se ela for mencionada por N outras pesquisas, né? Se a gente ganhar um monte de estrelinhas lá como pesquisador, ela desconstrói isso. E ela coloca que as pequenas coisas que mudam a vida das pessoas. E os institutos federais, eles fazem isso. Então, a partir do momento em que a gente democratiza o acesso, assegura a permanência e o êxito com sucesso, nós estamos dando a um cidadão ou a uma cidadã brasileira o instrumental para que ela assuma o seu lugar no mundo como cidadão e como profissional. E aí, o que isso faz? A vida dela melhora, ao desenvolvimento da vida da pessoa. No seu trabalho, ela consegue alçar espaços mais qualificados, ela consegue melhorar a sua condição salarial, e isso acontece, e vocês sabem, todos os dias. A vida da pessoa melhora, consequentemente, a vida da família melhora, a vida no bairro se torna melhor, a vida na cidade melhora. E isso é desenvolvimento, né? E isso é desenvolvimento para as pessoas, e não só para aquelas camadas bem pequenininhas da população brasileira que, historicamente, levaram vantagem em todos os processos de desenvolvimento que o Brasil já provocou. E, por fim, encaminhando, né, para a última parte, fiz a pauta dos três eixos, que Brasil contemporâneo é esse que exige de nós, né, dos professores, uma forma diferente de se ver ensinante, como dizia o Paulo Freire. O Sidney já pautou alguns índices, alguns indicadores, né? Eu puxei só alguns. Nós estamos falando de um Brasil que, entre 92 e 2011, diminuiu o analfabetismo de 16,5% para 8%. Isso é uma redução de 50%, né, em alguns anos. Isso é uma redução fantástica. Mas significa dizer que ainda tem 16 milhões de brasileiros que não sabem ler, que não conseguem, que não escrevem, que não conseguem nem ler o que diz na frente de um ônibus para saber o destino para onde ele vai se deslocar. Nós estamos falando de um país que diminuiu de forma muito grande e rápida a pobreza extrema, de 14% para 4,2%. Né? Esses dados são dados do IBGE, não sou eu que invento, né? E não são dados manipulados por ninguém, porque o IBGE é um instituto ligado ao governo federal, mas que não sofre influência, né, de quem está à frente do governo federal. Mas, então, se ainda tem 4% da população brasileira na pobreza extrema, nós estamos falando de mais de 8 milhões de pessoas na pobreza extrema, pessoas que não têm R$50 por mês para se alimentar e para sobreviver. Nós estamos falando de um país que lá, em 2000, e 2000 não faz muito, o salário mínimo era de $40. Hoje, o salário mínimo nacional, porque o estadual é maior, ele está em torno de $200. Isso aí, em 14 anos. Mas a gente sabe que $200 é insuficiente para atender as necessidades mínimas das pessoas e dar a elas aquela vida decente que todos nós desejamos para todas as pessoas. De um país que tem um IDEB, né, que vem melhorando, crescente. O pior deles, vocês sabem, é o desempenho no ensino médio, e isso pega os institutos federais e o nosso instituto muito forte, né? Mas com metas ainda relativamente distantes a ser alcançadas, e temos um aumento dos anos de estudo por faixa etária que vem evoluindo, mas que
estamos muito distantes daqueles indicadores que nós desejaríamos e que são entendidos como mínimos para sociedades desenvolvidas. E esse mesmo Brasil contemporâneo nos apresenta um Plano Nacional de Educação, e eu não podia falar com pessoas vinculadas à educação sem falar no PNE, né? Até porque a gente participou dele, a gente orientou que todas as nossas unidades participassem da discussão, conseguíssemos ter delegados para ajudar a construir, porque isso é participar, né? É estar presente nos processos e fazer valer aquelas questões que dizem respeito à instituição da gente. E aí a gente eu botei 7 metas, evidentemente eu não vou ler, mas que são metas que têm tudo a ver com o nosso dia a dia, que é universalizar o ensino fundamental para toda a população até 14 anos e garantir 95% isso é efetividade, né? De efetividade. Nós temos a meta 3, que fala em universalizar o atendimento para toda a população de 15 a 17 anos e com eficiência de 85%. Vocês sabem quais são os nossos indicadores aqui, né? Vocês sabem qual é a eficiência do Instituto Federal Farroupilha, se a gente considera o número de estudantes que ingressam nos nossos cursos técnicos integrados e o número de estudantes que concluem no tempo normal os nossos cursos técnicos integrados. A meta 4, ela trata da questão da inclusão, né? Que é universalizar para os estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, para os estudantes com altas habilidades ou superdotação, né? Ou seja, universalizar, garantir que essas pessoas vão deixar de estar escondidas e vão ter um assento nas nossas instituições. O PNE traz na meta 7 a questão da qualidade da educação básica e aponta aquelas metas que eu já pautei antes. A meta 8 fala em elevar a escolaridade da população, da questão das populações do campo, das regiões de menor escolaridade, igualar a escolaridade média entre negros e não negros, que ainda é muito diferente no nosso país. E as metas 10 e 11, a gente pensa que são só elas que têm a ver com a gente, mas não, nós temos a ver com todas elas. Mas a meta 10, ela fala exatamente da educação de jovens e adultos, né, que 25% das vagas de ensino fundamental e médio deve se dar de forma integrada à educação profissional e tecnológica. Nós, até hoje, né, Sidney, não conseguimos cumprir com a meta da portaria do PROEJA, que fala que a gente tem que ter pelo menos 10%, né, das nossas ofertas em educação de jovens e adultos. Pois vai piorar um pouquinho, vai ter que chegar a 25%. Digo piorar porque eu conto sempre uma história. A gente tem um segmento de profissionais docentes que desqualificam muito a questão do PROEJA. Uma vez eu fui num campus, na época da nossa campanha eleitoral, em 2012, e eu ouvi um colega me disse que um professor doutor dá aula para a PROEJA é matar mosquito com bala de canhão. Né? Só que aquele professor doutor, ele fez toda a sua trajetória acadêmica numa instituição pública, paga pela sociedade brasileira. E, no mínimo, ele tem que ter mais responsabilidade em dar conta das deficiências do país do que quem não teve a oportunidade de fazer um doutorado. Né? Então, o PROEJA está posto e a gente tem aqui, nós temos 10 anos para chegar a 25% no país como um todo. E a meta 11, né, que fala na triplicação das matrículas da educação profissional técnica de nível médio, sendo pelo menos 50% dessa triplicação em vagas públicas. Né, em instituições públicas. Quem são as principais instituições públicas de educação profissional? Somos nós. E aí isso aqui se alinha à nossa visão do PDI, que diz que a gente vai priorizar a educação técnica de nível médio. E aí, né, as perguntas finais
diante desse cenário do Brasil contemporâneo, que eu tentei rapidinho, claro que esse é um assunto que exigiria muito mais profundidade, mas o momento aqui é só para provocar mesmo. Né? Eu trago algumas perguntas, então, para a gente. Quem é que vai assumir a continuidade da evolução dos indicadores socioeducacionais do Brasil? Quem é que vai ajudar aqueles 8 milhões de brasileiros a não serem mais analfabetos? Né? Quem é que vai ajudar aquele grupo que ainda está na pobreza extrema a encontrar estratégias e ferramentas que lhes permitam cidadania? Quem é que vai liderar o atingimento das metas? Vocês acham que vai ser a nossa presidenta ou vai ser algum deputado federal que vai liderar as ações para que a gente consiga, até 2024, dar conta de todas aquelas estratégias para que o nosso país seja um país com educação para todos? Quem é que vai estar, como sempre teve, na linha de frente da educação brasileira? Quem é que vai ter a responsabilidade de incluir, democratizar e integrar? E quem que se propõe sempre a assumir o desafio? A resposta, não tenho dúvida, né? A new teacher ali. Somos nós, os professores. E, por favor, quando eu falo em professor no Instituto Federal Farroupilha, eu estou falando em todos os servidores que, pelo seu trabalho, fazem as ações institucionais acontecerem. E aí, como última pergunta, né, depois do que a gente pautou aqui, eu me valho de novo do Paulo Freire para responder qual é o professor que esse Brasil contemporâneo precisa. E aí, como faz muito tempo que a gente não vê sol, né, eu peguei o girassol para ver se ele localiza o sol para a gente, mas, na verdade, isso aqui, o girassol, ele é o símbolo da educação do campo, né, e a gente valoriza muito esse viés. E aí o Paulo Freire nos diz qual é o professor que o Brasil contemporâneo precisa. Só que ele já dizia isso lá há mais de 30 anos atrás, e parece que a gente está demorando para aprender. Eu não posso ser professor se não percebo que, por não ser neutra, minha prática exige de mim uma definição, uma tomada de posição, decisão, ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor a favor da esperança que me anima, apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que, por vezes, me consome e mobiliza. Sou professor a favor da boniteza da minha própria prática, boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por esse saber, se não luto pelas condições sem as quais já não posso ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa, mas não desiste. Acho que era isso, espero ter contribuído e agradeço imensamente a atenção e a paciência de vocês. Agradecemos à professora Carla Comerlato Jardim pela excelente palestra e ao professor Sidnei Cruz Sobrinho pela contribuição como mediador. Neste momento, abrimos espaço para questionamentos do público presente, bem como as perguntas enviadas via web. Informamos que o tempo disponível para a dinâmica de perguntas e resposta será de 30 minutos. Para o público presente, nossos assistentes estarão passando para recolher as perguntas escritas. Parabenizar a professora Carla pela sua brilhante e provocadora fala, né, pertinente, com certeza, para a nossa realidade, resgatando aí com muita
solidez o nosso projeto pedagógico institucional e o objetivo do Instituto Federal. De imediato, se já houverem perguntas a serem feitas, reiterando as perguntas por escrito, quem nos acompanha pela Web TV pode encaminhar que elas serão repassadas à mesa. Enquanto não chegam as questões, aproveito para dar alguns avisos de utilidade pública. Ressaltando a todos, como já foi informado inicialmente, a importância do uso do crachá para entrada e saída do evento, ressaltando com isso a importância da permanência no evento, né? Lembrando que estamos a serviço institucional, sobrará momentos para fazermos o passeio na hora devida, e que amanhã iniciaremos às 8 horas da manhã, em ponto, com uma mesa redonda tratando das experiências formativas no PIBID e nas práticas integradoras nos cursos de licenciatura, limites e possibilidades. Enquanto chegam as perguntas, apenas a título de provocação, professora Carla, se me permite, a senhora traz bem a questão da inclusão, da democratização e da integração enquanto eixos responsáveis para garantir a efetividade dos nossos objetivos. Tanto na sua fala como em vários momentos, principalmente no vídeo ali, o professor fala da questão da participação democrática, da autoridade, do autoritarismo, e quando o projeto pedagógico institucional é construído de forma democrática ou pelos famosos especialistas, né? Nós sabemos que está em consulta pública a proposta da Base Nacional Comum Curricular, e que ela traz, literalmente, a definição de conteúdos, 60% dos conteúdos mínimos a serem ofertados na educação básica. E essa base foi, embora esteja para consulta pública, mas ela foi elaborada por 116 especialistas em educação, especialistas esses selecionados pelo MEC nas universidades brasileiras, com o seguinte critério: quem tinha maior produção em currículo, né, na educação básica, mas desses 116 especialistas, se analisarmos, 112 há mais de 10 anos não colocam o pé dentro de uma sala de aula de ensino médio. Ao mesmo tempo, paralelo e de encontro, de forma contrária a isso, há um projeto de lei 6840 de 2013 que propõe a reforma do ensino médio com uma organização que vai contra e de forma diferenciada a proposta da Base Nacional Comum Curricular e que reproduz ipsis literis a reforma Capanema de 1942, retroagindo a educação básica à ditadura militar. Se não bastasse isso, como já mencionei na fala inicial, inúmeros projetos nacionais que tratam da inserção de disciplinas na educação básica, mas nenhum projeto que trata da inserção de disciplina na educação, nas licenciaturas, na formação inicial de professores. E no início desse ano tivemos a portaria que trata da formação inicial dos docentes, que por sua vez também está em dissintonia com todo esse diálogo. Isso em nível macro, né? Já percebemos uma divergência muito grande, mas como o colega falou no vídeo, o currículo é o espaço de poder e de debate. E a senhora traz aí as questões, né, da importância da participação, né, da identificação do perfil do Instituto Federal. A pergunta que eu me fazia durante a sua fala apesar de ser garantido todo o espaço democrático para participação, como foi garantido no PDI, apesar dos inúmeros espaços de diálogo e construção, nós temos, né, vários servidores e vários alunos que não se identificam com a proposta pedagógica institucional do Instituto Federal Farroupilha, o que não é necessariamente um problema, porque há alunos que querem apenas passar no Enem para fazer seu curso superior e para o curso da Farroupilha, porque é gratuito e qualificado.
Há docentes que defendem o ensino à moda do colégio militar, que tem, né, sua qualidade. Há docentes que, como a senhora bem ressaltou, são contrários a atuar na educação de jovens e adultos, a atuar nas próprias licenciaturas, né, a pensar a educação. O que fazer? A minha pergunta seria o que fazer com os que nada fazem, mas eu refiz ela. A pergunta seria o que fazer em nível institucional com os que não se identificam com o projeto pedagógico institucional, que, como a senhora bem falou, não é um projeto da reitora, de um professor, de um aluno, é um projeto construído institucionalmente. Como que nós poderíamos superar ou enfrentar esse desafio? Chegou alguma pergunta? Que daí a gente faz um bloco. A reitora avisou que não precisa se intimidar de fazer pergunta, porque ela é reitora, mas eu sei que a gente pensa, eu mesmo pensei 2 vezes antes de fazer essa, mas caso não tenha mais questionamentos, eu passo para a senhora comentar, e se chegarem questões, a gente faz um bloco. A pergunta do Sidney, ela possivelmente, ela pode balizar algumas teses, né, de doutorado, porque ela começa lá nessa dissintonia que existe a nível maior, né, das instâncias que propõem as políticas e os programas da educação brasileira, e chega dentro do Instituto Federal Farroupilha, né, em segmentos de servidores que não se enxergam, né, e não encontram identidade no nosso PDI. E aí ela passa por algo que, para mim, é muito caro, que é a questão das pessoas abrirem mão da participação, né? E realmente, assim, respostas não temos, né? Eu disse para vocês, eu acho que a gente vive de perguntas. Mas eu tenho algumas questões, assim. Por exemplo, apesar da gente viver num Brasil contemporâneo, onde muita coisa hoje está melhor, a gente vive uma crise junto ao Ministério da Educação, né? E eu não tenho por que fazer de conta que isso não está acontecendo. Se vocês olharem por conta de uma opção de como tratar o cenário de crise no Brasil, o Ministério da Educação não esquenta ministro, né? Então, a gente tem uma mudança muito frequente das pessoas que estão à frente do principal órgão da educação brasileira, das suas equipes, evidentemente, e isso faz com que a gente não tenha continuidade das ações, né? A gente tem, junto ao Ministério da Educação, tem tido, né, nos últimos tempos, pessoas que valorizam sobremaneira o conhecimento acadêmico, e isso que o Sidney coloca é verdade, né? A nossa grande crítica à Base Nacional Comum é que esse documento que está posto, ele foi feito por pessoas, são 4 professores só, que estão nesse grupo, que atuam junto à sala de aula, né? Então, não que a questão da pesquisa em currículo não seja muito importante, é importantíssima. E no Farroupilha nós temos um grupo bem consistente estudando isso também. Mas a gente sabe que a pesquisa, quando ela se afasta da realidade, né, ela perde o sentido. E é isso que a gente está vendo na Base Comum. Com relação ao Congresso Nacional, eu não vou nem gastar tempo falando, né? A gente sabe, qualquer pessoa que não tem conhecimento qualquer sobre educação se elege, né, por qualidades que não têm a ver com isso, e vai lá e propõe um projeto de lei, e a gente sabe que também dentro do Congresso, como em qualquer outro espaço, se estabelecem acordos, né? E aí vai tramitando isso daí, lei de trânsito no ensino fundamental, e se realmente todos aqueles projetos que estão tramitando acontecessem,
aí os alunos iam ter que ter uma matriz curricular com uma carga horária que nem caberia no dia deles para a gente poder trabalhar todos aqueles conteúdos. Com relação à participação, eu hoje aceito muito bem uma tese, né, que se baseia no fato de que o Brasil, em todos os seus mais de 500 anos de história, viveu muito pouco tempo de democracia. Né? Então, realmente, se a gente olha todo o período, né, imperialista, a questão escravagista, depois, quando a gente teve um pouquinho de democracia, acho que nem 20 anos, golpe na gente, e que uns chamavam de revolução, né? Golpe na gente e mais décadas perdidas. Então, o povo brasileiro, ele não tem a cultura da participação. Né? E aí o que eu coloco sempre, porque eu não consigo conceber uma pessoa ficar alheia de algo que tem a ver com a sua vida. Né? Mas aí a gente vê, e aqui tem algumas pessoas, poucas mas tem, que cresceram no período da ditadura militar. E isso nos forjou. Né? E isso fez com que a gente tivesse, porque ou a gente fazia o que queria, eu conto sempre, né? Colocavam a gente sentado como estudante de educação básica, todo mundo na beira da calçada, com uma bandeirinha do Brasil, né? Cantando Eu Te Amo, Meu Brasil, para ver o desfile militar. Né? Então, assim, ou a gente entrava nessa, ou a gente usava caminhos de contestação. E isso implicava dizer de que nada podia acontecer ao nosso redor sem que a gente estivesse no meio disso. Só que as gerações que se deram a partir disso, elas não viveram essa realidade. Então, essa é uma tese que me parece que dá para ser aceita. Agora, o que fazer para reverter isso, né? Na minha lógica, a formação ela é a principal estratégia. Né? E aí, quando a gente vê todos os processos formativos que a gente tem conseguido fazer dentro da instituição, têm que ser muito valorizados. Até porque os processos formativos que a gente faz fora da instituição, via de regra, são desarticulados da política institucional. Né? Então, por isso que, apesar de... o que eu estou dizendo aqui, ninguém é obrigado a concordar, e eu defendo os meus pontos de vista, mas respeito muitíssimo os outros. Né? Eu defendo que, apesar da grande dificuldade que é para a gente participar de um programa de pós-graduação stricto sensu, simultâneo ao nosso trabalho, eu defendo... e ainda vou conseguir estudar isso e mostrar números quanto a isso, de que isso qualifica o mestrado ou o doutorado que a gente faz, porque não nos afasta da nossa prática. Diferentemente de, em algumas situações, e evidentemente não são todas, a gente sai para fazer o mestrado e o doutorado, a gente tem colegas que enveredam 6 anos fora da instituição, numa instituição que nem sabe o que é Instituto Federal, que não trabalha com todos os níveis, modalidades, e que não tem o compromisso social posto nos institutos federais. Aí, quando essa pessoa volta, ela é um estranho no ninho. Né? Ela está completamente descontextualizada. Claro que eu não estou falando do todo, né? Porque existem universidades que trabalham com uma lógica muito parecida com a nossa. Né? Então, eu acho que o processo formativo, por dentro, ele é uma ferramenta que pode nos ajudar bastante. E aí tem a Lei 12772, Nídia? A nossa lei da nossa carreira, né, do professor de EBTT, que está nos dando uma mãozinha. Né? Eu não sei se todo mundo já leu essa parte, mas o professor de educação básica, técnica e tecnológica, por força da lei da nossa carreira, obrigatoriamente ele tem que passar por um processo formativo. Né? E a gente está construindo, dentro do Instituto, a partir da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, mas numa ação que vai ter que envolver todo mundo, um programa institucional de formação docente. E por que eu estou falando de formação docente? Porque é entre os docentes que a gente encontra o grupo mais robusto de pessoas que não se identificam
com as finalidades e objetivos dos institutos federais e do nosso instituto. Então, tentando, né, responder a algo que é aí impossível de responder, eu vou mais ou menos por essas 3 lógicas aí para tentar contribuir com o que o Sidney falou. Obrigado, professora Carla. Temos mais 3 perguntas. Fazemos um bloco e aí pode ser. A primeira é: como o governo poderia tornar viável que passemos a oferecer 25% das vagas futuras para a Proeja, já que para isso precisaríamos talvez mais que dobrar o número de turmas Proeja? Outra questão, considerando que os IFES estão em fase de consolidação, na qual várias metas postas pela política educacional, PDIs, PNE, diretrizes nacionais, etc., precisam ser alcançadas, como avalias, compreende o futuro, o cenário do IFE Farroupilha no atual cenário de crise econômica e política do país? E uma outra questão do professor Frank de São Borja, as outras não vieram nominadas. Conceito 4 representa o quanto nós estamos chegando próximo ao modelo de uma universidade. Como estamos lidando para equalizar essa dissintonia dentro do Instituto, universidade versus Instituto? Bom, com relação aos 25% das vagas para o Proeja, isso é uma tomada de posição institucional. No momento em que a gente assume que, como um braço do Estado brasileiro, que diz que 25% das vagas de educação básica tem que se dar junto com a educação profissional, e isso tem um sentido, né? Não é aquilo ali, não foi alguém louco que botou. Isso tem um sentido, né, que é o sentido da gente romper com aquela dicotomia, né? Uns aprendem a pensar, outros aprendem a fazer, e permitir que as pessoas tenham uma formação integral e consistente, é uma tomada de posição institucional, né? E, inclusive, como nós, no nosso instituto, não conseguimos atingir o quantitativo de 10% que a portaria do Proeja, que é lá de 2006, né? De 2006 traz, nós constituímos um GT que está trabalhando a questão do Proeja no nosso instituto, com uma série de colegas nossos que são da área, né? Os coordenadores de Proeja dos campos, a Pró-Reitoria de Ensino, exatamente para pensar estratégias. Porque a gente ouve, às vezes, algumas questões. Ah, não, mas a gente abre processo seletivo e não preenche as vagas, né? Mas a gente está contando para as pessoas, para aqueles 45 milhões de pessoas, que nós temos essas vagas, ou nós divulgamos os nossos cursos de Proeja para públicos que não precisam acessar as vagas do Proeja, né? A gente está priorizando destinar docentes e infraestrutura para o Proeja, ou a gente prioriza o bacharelado, o subsequente, porque prepara a mão de obra para o mercado de trabalho, e para o Proeja a gente deixa a pior sala de aula, né? Aqueles professores que se negam, não participam, aí vai só quem quer, né? Então, a questão do Proeja é uma tomada de decisão institucional, e ela está tomada porque nós, como braço do Estado brasileiro, não podemos desconsiderar o que o Plano Nacional de Educação nos impõe. E algumas estratégias estão sendo pensadas, e 2016 é o ano da gente botar o bloco na rua no Proeja. Óbvio, nós gostaríamos de ter podido assumir melhor isso há mais tempo, mas a gente teve que fazer algumas priorizações, e dentro desse planejamento de prioridades chegou a vez do Proeja, né, o que implica, inclusive, da gente pensar, eu não tenho discutido com o grupo, mas o Edson e o Sidney são as pessoas com quem eu dialogo mais, e a gente pensar na questão da institucionalização do Proeja FIC, né, para servir de verticalização para o nosso Proeja médio. Alguém pode dizer, puxa vida, mas a gente tem Proeja FIC. Não, não pensem que são todos os campos do Instituto que trabalham com isso, não. Não são.
né? Então, o PROEJA é bem tranquilo. Nós temos obrigação de dar conta e nós vamos dar conta. A questão do período de consolidação dos institutos, esse é um problema que a gente tem se debatido, né? Quando a gente está vivendo um ano muito difícil de crise econômica e de crise política, e vamos viver, temos dito isso, mais 2 anos muito difíceis, né? Inclusive, o nosso orçamento para o ano que vem, vocês com certeza devem saber, porque o nosso orçamento ele é descentralizado, o planejamento dele é feito a partir dos campos. O nosso planejamento do ano que vem ele é menor, quase 13% menor do que o orçamento desse ano. E os principais limitadores orçamentários estão focados nos investimentos. E a gente tem campos antigos que precisam atualização tecnológica e manutenção. A gente tem campos que fecharam os 5 anos agora, que são campos que estão em processo de consolidação. E pior, a gente tem campos em processo de implantação. Santo Ângelo, Jaguari e Uruguaiana precisam de quase tudo ainda, né? Em termos de benfeitorias, de equipamentos. Então, neste cenário, né, o que a gente faz? Primeiro, a gente parte da realidade, né? Não dá para sonhar. Eu cobrava da Nídia o envio do Plano de Ação 2016 para a Câmara Específica do Conselho Superior, que tem que analisar isso para a gente colocar em pauta na última reunião ordinária, e aí ela me contando que tiveram que devolver para alguns campos os planejamentos, porque eles vieram planejando o gasto de mais recurso que tem na proposta orçamentária. Não tem. Então, a primeira questão, nós só podemos, no serviço público, a gente não pode fazer empréstimo consignado, que nem a gente faz quando se aperta financeiramente, né? Nós vamos partir do que nós temos. Segunda questão, prioridade, né? A gente tem que estabelecer prioridades. Terceira questão, economia. A gente criou uma comissão institucional para propor medidas de racionalização. Essa comissão sugeriu e a gente orientou a todos os campos que criem subcomissões de racionalização, porque a gente pode, sim, deixar de gastar em algumas coisas para poder gastar em outras. Eu dou sempre um exemplo que é pequeno, mas é verdade. Na maioria das nossas unidades, e leia-se aí a reitoria também, as pessoas terminam o seu expediente, se afastam do local de trabalho e não desligam a luz e não desligam o computador, né? No meu campus de origem, que é a Alegrete, se não tivesse alguém depois das 11 horas, que é a hora que termina o expediente da noite, para recorrer todinhas às salas de aula, apagar a luz, desligar o ar-condicionado e o data show, virava à noite a sala de aula com tudo ligado. E quando a gente perguntava, professor, o que houve, esqueceu? Não, isso não é competência de professor. Ora, não é competência, é competência de qualquer cidadão. Cuidar do patrimônio público que lhe foi confiado. E a sala de aula, quando eu estou lá dentro, ela me foi confiada. E tudo que tem lá dentro é minha responsabilidade. Então, essa questão da economia, ela é muito visível. E os campos, tem campos que já estão com belas experiências deste ano, né? Porque conseguiram diminuir num lado, e isso faz sobrar um pouquinho. Mas, evidentemente, que dentro desse cenário de prioridade, algumas questões não vão poder ser atendidas, né? Mas crises, elas são temporárias. Esse país já passou por várias. Nós, na educação federal, técnica e tecnológica, já passamos por crises muito piores, né? Que eu faço questão de relatar a vocês. Eu teve uma época, logo que eu entrei para a rede, que era assim, o orçamento dava para pagar a energia elétrica até julho e agosto. Aí o coitado do diretor da minha escola, ele ia lá na CE, que na época não era terceirizado, ainda era do Estado, a energia elétrica, e negociava com o gerente da CE para ele não cortar a nossa luz. Aí a gente ficava de setembro até dezembro sem pagar a luz, e eles nos dando arrego. Aí, quando abria o orçamento no ano seguinte, ele ia lá, pagava. Óbvio que, quando chegava na metade do ano, não tinha de novo.
Né? A gente já viveu tempos, e aí Alegrete e São Vicente contam essa história, em que os nossos alunos nos refeitórios só comiam o que a gente produzia. Né? Os coitados passavam a ovo e galinha meses e meses, porque a gente não tinha dinheiro para comprar. Então, assim, quem já viveu isso, não se assusta tanto com o que está posto. Né? Porque nós estamos falando de uma instituição que tem um orçamento, eu não me lembro de cabeça, mas qual é o nosso orçamento esse ano? 50 e poucos milhões? Perto de 60 milhões o nosso orçamento para o Instituto rodar, fora a folha de pagamento. Né? E aí, quem vem de escola estadual, quem vem de escola municipal, que sabe que recebe lá 300, 400 reais por mês para dar conta da manutenção da instituição, quando a gente fala em 60 milhões, não acha tão pouco assim. Né? Então, a gente está com uma estratégia, né, no sentido de que se priorize, que se economize para dar conta de passar esse tempo que vai passar. Viu? Daqui a 2 anos, 3 no máximo, nós vamos começar a de novo, pensar em expansão da educação profissional e tecnológica. E com relação ao Frank coloca, né, ele bem exibido, porque esse curso que ele coloca, que tirou conceito 4, é o curso dele, né? E realmente existe o uso de instrumentos de avaliação que nos avaliam nos institutos é idêntico aos instrumentos de avaliação que utilizam nas universidades. Mas existe todo um movimento, inclusive, para o recredenciamento institucional, isso já mudou. Né? Os novos instrumentos, eles já foram concebidos à luz da realidade dos institutos federais, e há um grupo de trabalho que está atuando junto às séries, junto ao INEP, no sentido de que a gente tenha instrumentos que permitam privilegiar essas características dos institutos federais. Porque, realmente, a gente pega lá, por exemplo, dados de pesquisa, né? A gente não tem ido muito bem assim na relação. Número de bolsistas de pesquisa em relação ao universo total de alunos. Né? Agora, como é que uma pessoa que trabalha todo dia, que é um trabalhador, né, e que faz um curso noturno nosso, que horas o cara vai se dedicar 20 horas semanais para pesquisa, 12 horas semanais para pesquisa? Né? Então, nós não podemos ser avaliados sobre a mesma ótica de uma universidade que é pensada para a pessoa ter dedicação exclusiva. Não, o cara faz medicina, ele só estuda medicina. Ele faz agronomia, ele só estuda agronomia. Né? Então, é lógico que são lógicas diferentes, mas isso está se constituindo e a gente já percebeu. O novo formulário de recredenciamento institucional dos institutos, ele já é diferenciado. E eu tenho certeza, Frank, que em muito pouco tempo, pela nossa ação e pela importância que os institutos federais têm para o país, esses instrumentos dos reconhecimentos de curso, eles também vão ser adaptados à nossa lógica e às nossas finalidades institucionais. Ok. Mais 2 perguntas, as 2 últimas questões em virtude do horário. Professora Carla, parabéns pela fala. Eu sentei na calçada e cantei "Eu te amo, meu Brasil", e concordo com a senhora. Pergunto, como a senhora vê o nosso futuro como instituição, já que você fala tanto hoje em privatização do ensino? É a Sandra de Júlio de Castilhos. E uma segunda questão: a meritocracia, por um lado, é um problema que se concebe em afirmação de desigualdade, sedimentada há tempos. Isso é fato. Por outro lado, caso tivéssemos o ensino democrático desde as séries iniciais, a meritocracia ou a não meritocracia, nesse caso, consiste em discussão desnecessária. Como poderíamos, ignorando a curto prazo o ensino das séries iniciais, obter maior sucesso? Como definiria o problema? Metodológico, ideológico ou metodológico e ideológico? Essa está difícil. Sandra, nós vivemos esse tempo e
A questão da privatização, ela já nos assombrou em outros tempos, né? Nós tivemos um governo que defendia essa bandeira, e que trabalhou arduamente para que a gente fosse privatizado, inclusive proibiu o ensino integrado, 8 anos sem um concurso público, né? 8 anos sem 1 centavo de reajuste salarial. A gente viveu esse tempo, talvez as pessoas não saibam disso, porque chegaram num outro tempo, né, onde o concurso público em profusão, onde a gente tem negociação salarial, né, mas a privatização ela é uma sombra que nos acompanha com certeza, assim como foi a estadualização. Esse mesmo governo, na época, quando o Congresso Nacional não deu muita conversa para a questão da privatização, até porque é uma burrice, né, se desfazer de algo que funciona, né? Quem defende o Estado mínimo devia defender vender os entes públicos que não funcionam direito. Agora, a rede federal que funciona, que está no top das avaliações, né, que mesmo não tendo como meta preparar para o Enem, está sempre nos 10 mais, 20 mais dos estados como melhor desempenho no Enem, que tem, apesar das pessoas não divulgarem isso, né, uma taxa, eles usam a palavra empregabilidade, que a gente tem um certo pudor, né? Mas assim, que a taxa de inserção dos nossos egressos no mundo do trabalho é a maior do país, ninguém conta isso, né? O Sistema S não tem um índice melhor que o nosso, como tentam vender. Isso é um cenário que nos coloca, né? Mas eu, honestamente, eu não acredito, né? Eu não acredito, mesmo que nós tenhamos um dia no governo federal uma proposta, né, ideológica e política do Estado mínimo, né, eu acho que conosco ninguém mexe, como ninguém vai conseguir mexer com as universidades. Por quê? Porque a sociedade não vai permitir. E nós, na condição de atores desse processo, é que temos que levantar as bandeiras, né? Então, quando o Sidney coloca a questão, né, desse monte de penduricalho que querem botar no currículo para satisfazer o ego dos proponentes, né, é a gente que tem que se levantar e dizer que não. Né? Agora, para isso, a gente tem que estar no meio do poder. Então, assim, mas eu, honestamente, eu não vejo nem com outro cenário no governo federal a possibilidade de que nós sejamos privatizados. E, inclusive, essa fofoca aí do Sistema S, né, que está rodando por aí, realmente o Sistema S está fazendo um acordo com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde. Né? Eles terem, assim como nós tivemos o nosso orçamento, vamos chamar de cortado, diminuído, a parcela que é via governo federal do Sistema S também será diminuída. A única diferença é que eles estão negociando, né, no sentido de reduzir isso e, como contrapartida, o Sistema S aportar recursos próprios na saúde e financiar o Pronatec próprio. Né? Houve até uma conversa de que estavam falando, né, Sidney? Ah, não, o Sistema S vai financiar o Pronatec nos institutos federais. Isso está desconstruído. E está desconstruído porque nós fizemos uma mega mobilização, os reitores, inclusive, os pró-reitores de ensino, né, alguns grupos específicos, e isso está desconstruído. Mas é um risco, né? E riscos a gente avalia, né, e propõe estratégias. E eu penso que a principal delas é a gente cumprir o nosso papel. Porque, enquanto a sociedade enxergar nas nossas instituições um espaço qualificado, um espaço de inclusão social, um espaço de produção de conhecimento útil para a sociedade não vai permitir que o governo nos entregue, né, para uma dessas multinacionais que está comprando tudo que é faculdade privada do Brasil. E essa tese, né, a questão da meritocracia, quem escreveu tem toda a razão. Né? A meritocracia ela é um problema, né, por conta da desigualdade, mas, por outro lado, ela é o mecanismo, muitas vezes, menos injusto
para que a gente possa utilizar. E que, se nós tivéssemos acesso universal, com o mesmo padrão de qualidade, para toda a educação básica, esse problema estaria resolvido, né? Agora, com certeza, eu concordo com a última afirmação. Eu penso que as duas questões estão vinculadas. Ela é metodológica, mas ela é ideológica, porque não é interessante para determinados setores que estão à frente na sociedade que todas as pessoas tenham acesso às mesmas coisas, que todo brasileiro tenha educação de qualidade desde da educação infantil, né? Mas ela é metodológica também, porque existem muitos países onde, mesmo com esses problemas, o acesso é universal, né? A primeira vez que eu vi isso, eu tomei um susto. Eu cheguei na Universidade Nacional do Uruguai e fazia pouco tempo que eu tinha me formado e, claro, fui dar fé lá, conhecer a faculdade de veterinária lá em Montevidéu. E eu entrei, era um lugar mais ou menos como esse, não maior, tinha 400 alunos. Opa, mas que é isso? Né? Então, turmas juntas, mais de um curso, que nem a gente faz nas nossas universidades, né? Junta todo mundo das turmas afins para fazer, sei lá, farmaco. Não, aquela era a turma ingressante de medicina veterinária daquele ano. Porque lá no Uruguai, todo mundo que quer fazer um curso tem vaga assegurada. E eu perguntei, mas como é que vocês fazem uma aula de anatomia para 400? Bom, aí entra a questão metodológica, né? Aí a gente tem ferramentas e cria mecanismos para dar conta da formação dessas pessoas, né? Então, assim, eu tenho esse sonho, sim. Né? Claro que comparar o Uruguai com o Brasil é uma coisa meio complicada. O Uruguai é comparável ao Rio Grande do Sul. Mas existem países maiores, né, onde isso já é possível. Então, mas eu ainda acho que, no Brasil, apesar do problema ser metodológico e ideológico, eu ainda acho que o ideológico pesa mais, porque, enquanto a gente tiver pessoas ignorantes, né, e ignorantes sem acesso ao conhecimento, sem cidadania estabelecida, é bem fácil de manipular, né? Daí a gente bota o Big Brother naquela emissora, a gente cria pacotes para acomodar aquele povo e a gente segue reproduzindo e elegendo e continuando. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver hoje de manhã. Eu fiquei impressionada. Aquele senhor presidente da Federação Internacional de Futebol, ontem pagou 60 milhões como é que chama isso quando a gente quer sair da cadeia e paga? 60 milhões de fiança para sair da cadeia onde ele estava e poder ficar em prisão domiciliar. Gente, quem paga 60 milhões de fiança, vocês têm ideia de quanto essa pessoa deve ter roubado e que conta corrente ele deve ter? Né? E só que esse cara ele é articulado, ele tem a rede dele no Brasil. Né? Assim como nós temos em outros tantos segmentos, espaços para os quais não é interessante. Imagina, só falando de futebol, que eu acho que é uma teoria legal. Imagina esse monte de piá bom de bola que o Brasil manda para a Europa. Com 12 anos, com 14 anos, por pouco mais do que nada. Quem é que leva nisso aí? A gente, né? Nós já tivemos técnico da seleção que foi afastado porque ele chamava os caras para a seleção para aumentar o valor do passe e depois, na hora da venda, ele levava o dele. Né? Agora, imagine se as famílias desses menininhos de 12 anos que são bons de bola forem escolarizadas, tiverem acesso à informação. Eles vão cair no golpe desses caras? Claro que não. Então, só estou usando um exemplo chulo, mas se a gente analisar, né, ideologicamente, em muitos nichos, a gente ainda tem, né, o interesse da ignorância, como historicamente teve. Por isso que eu tenho tanto orgulho de ser do Instituto Federal Farroupilha e de pertencer à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, porque nós fomos concebidos e nós fomos criados
para fazer diferente disso, né? E com orgulho, mesmo com muitas dificuldades, com muitos erros ainda, a gente tem caminhado nesse sentido, né? E o nosso PDI e os nossos indicadores de desempenho são a prova disso. Muito obrigado, professora Carla. Agradecemos e reiteramos o convite para permanecer conosco, sempre participando do debate, né? Felizmente eu consigo participar nacionalmente com os demais pró-reitores, e uma das críticas que muitos deles colocam é que nem sempre o reitor está presente nas discussões do ensino, coisa que felizmente nós aqui podemos fazer para aproximar o diálogo, o pensamento e o objetivo do Instituto Federal. Então, sinta-se contemplada com o agradecimento de todos nós. E entrego a senhora reclamou no início que não tinha currículo de formação de professores, aqui a senhora receberá um certificado voltado para isso, que poderá colocar assinado por ela mesma, que torna suspeito, mas tem mais 2 assinaturas aqui que corroboram a colocação. Então,